Sejam bem-vindos ao meu canal Fortalecendo a Alma. Hoje vamos falar sobre revelação da felicidade divina na jornada de Francisco de Assis. Nos corredores éteros da história, onde os fatos e os mitos se entrelaçam, poucos nomes ressoam com a mesma intensidade transcendente quanto o de Francisco de Assis. Seu caminho, afastado das convenções da sociedade medieval, segue como um farol de um saber profundo, transcendendo a compreensão humana do que é a verdadeira felicidade. Não se trata de uma felicidade mundana que se mede em riquezas ou glórias passageiras, mas uma felicidade que se entrelaça com o tecido do cosmo e do divino. Uma felicidade que brota do silêncio profundo do ser, da comunhão com o infinito. Francisco nasceu em 1181, na pequena cidade de Assis, no coração da Itália, sobre o olhar atento do amanhecer de uma era em que o mundo estava imerso em disputas e transformações, e as almas estavam à deriva entre o materialismo crescente e as aspirações espirituais. Filho de um rico mercador, sua vida começou entre as sombras da opulência, em volta do brilho dourado dos bens materiais e na promessa de status e poder. Contudo, ele não era feito da mesma substância que os homens comuns. Desde a juventude, Francisco parecia ser tocado por uma força desconhecida, um impulso silencioso que a conduzia para algo além dos limites do mundo sensível. Nos campos da guerra, onde a juventude buscaria fama e honra, Francisco encontrou o exato oposto. A imensidão do vazio existencial. Preso durante uma disputa bélica, ele foi forçado a enfrentar sua própria fragilidade, a ir além das ilusões da vida mundana. Na prisão, uma consciência superior o visitou e com ela o primeiro lampejo da sua verdadeira jornada. Ele não era apenas um homem, mas um ser que estava começando a compreender que o sentido da vida transcende as fronteiras da percepção terrena. Durante o ano do cativeiro, algo aconteceu em sua alma. A guerra, o brilho do ouro, a busca pelo poder. Tudo isso perdeu seu apelo. No silêncio de sua própria vulnerabilidade, ele ouviu uma chamada interior, um sussurro divino, convidando-o a abandonar as ânsias humanas para buscar a verdadeira felicidade, que reside no despojamento, na humildade e na comunhão com o mistério do divino. Quando foi libertado, Francisco iniciou uma jornada profundamente transformadora. O peso da riqueza e das ambições humanas foi deixado para trás, e o que restou foi uma alma em busca de uma verdade mais profunda, além da opulência e da guerra. Um acontecimento singular, que em seu significado transcendeu quando explicação terrena. Foi o momento em que ele recebeu uma visão em uma capela abandonada, em São Damião, onde Cristo crucificado lhe falou: Francisco, reconstrua minha igreja. Mas não se tratava da igreja material,
com suas pedras e altares. O chamado era para a construção de uma igreja espiritual, onde a verdadeira fé não se mediria em rituais e cerimônias, mas na transformação do coração humano em pureza, compaixão e amor absoluto. Em sua jornada, ele encontrou uma conexão sobrenatural com o mundo ao seu redor. A natureza, que antes era apenas o pano de fundo de sua vida, agora se tornava uma linguagem direta entre o humano e o divino. Ele viu as árvores como templos, as pedras como os altares e os animais como os irmãos. É um dos episódios mais notáveis de sua vida. Francisco, ao encontrar um bando de pássaros, se aproximou e, em um gesto sublime de reverência, os chamou para louvar a Deus pela beleza da criação. E, como se respondendo a uma ordem divina, os pássaros se alinharam ao seu redor. Em uma cena que desafiava qualquer explicação lógica, mas que estava impregnada de um significado místico que escapa à compreensão humana. Os milagres que aconteciam ao seu redor, como a cura de doentes e a calmia de tempestades, foram rapidamente interpretados por muitos como sinais da intervenção divina. Mas para Francisco, esses milagres não eram prodígios isolados, eram manifestações de uma realidade mais profunda, onde o sobrenatural e o natural se fundem em uma dança cósmica. Ele entendia que a verdadeira felicidade não era dada pelos dons extraordinários ou pelo reconhecimento de milagres, mas pela pura aceitação do presente, pela união com o divino e a natureza, e pela capacidade de viver em um estado de alegria profunda, mesmo diante da dor e da adversidade. A maior revelação de sua vida, no entanto, ocorreu em seus últimos dias. Quando a morte já se aproximava, o corpo de Francisco estava marcado pelas feridas de uma vida dedicada à pobreza e ao serviço, mas sua alma irradiava uma luz serena, como alguém que havia encontrado o segredo da verdadeira felicidade. Em seu leito de morte, ele experimentou o que poderia ser chamado de uma visão do além, um vislumbre do universo inteiro em harmonia, onde cada ser, cada estrela, cada folha de árvore estava interconectado por uma força amorosa que transcende o entendimento humano. Em sua última exalação, Francisco não lamentou a perda de sua vida física, mas ao contrário, celebrou a entrada da sua alma no abraço divino. Para ele, a morte não era o fim, mas o retorno à verdadeira fonte de toda a felicidade, ao mistério da existência que ele havia buscado por toda a vida. Francisco de Assis, portanto, se torna o arquétipo do homem que transcende a busca egoísta pela felicidade. Ao compreender que ela se encontra não nas coisas que possuímos ou no status que alcançamos, mas na entrega ao momento presente, na reverência pela vida em sua totalidade e no amor incondicional ao divino que habita em tudo. Ele ensinou que a verdadeira felicidade não é uma busca, mas uma revelação.
A compreensão de que somos todos parte de um mistério sublime que se desdobra no silêncio profundo do coração humano e no resplendor do cosmos. Assim, a história de São Francisco é um testemunho eterno de que a felicidade não se encontra nos limites do mundo material, mas na capacidade de transcender esses limites, de nos conectar com o divino, com o outro e com o mundo em sua totalidade. Ele não apenas pregou a felicidade, ele a viveu, e sua vida permanece até hoje um modelo espiritual de como podemos nós também encontrar a felicidade no silêncio do infinito. Que história maravilhosa! Você já encontrou a sua felicidade?